Meu Deus, porque eu vou botar o Saturne, eu vou botar mais o compressor não sei o que lá, e eu vou fazer os caralho todo, e pô, você vai ficar ali enxugando gelo, né? Porque às vezes a polaridade tá dando merda, e só de inverter a polaridade ou do base ou do kick já resolveria. Eu quero introduzir os baselines, tá? Então eu vou colocar um de cada vez. Por que eu vou colocar um de cada vez aqui? Eu quero ver como o bass, sem fazer sidechain nem nada, obviamente a gente vai precisar fazer alguma coisa, né? Mas eu quero ver como o bass vai interagir com o meu kick, né? Bati o martelo. Filho da puta, esse é o kick, caralho. Agora eu preciso ver como o kick vai interagir com os basslines ou synth que tenha mais grave, subgrave, né? E aí eu vou soltar um de cada vez. Por quê? Antes de fazer qualquer coisa de EQ, compressão e saturação, eu preciso resolver as minhas questões primordiais, né? Vamos recapitular. Primeira coisa que eu preciso resolver. Não pode ter... Lembra do Tetris, né? Tem que ter espaço para encaixar o subgrave. Então, coisas que de fato não precisam ter subgrave, é bom você limpar, né? Botar um filtrinho ali para o seu subgrave ter mais espaço para ele acontecer. Segunda coisa, é muito interessante o seu kick estar afinado, né, com a sua música. O ideal é que o kick esteja na nota fundamental da música, tá? Mas não é uma regra. Pode estar numa quinta justa, por exemplo. Pode estar numa terça, maior ou menor vai depender, né, da sua escala. Mas ele precisa estar ali dentro de algo que esteja harmonicamente encaixado, tá? Então são coisas assim que já vão resolver problemas. Terceira coisa, aí quando a gente vai misturar o kick com os graves, né? Qual que é o próximo ponto? Isso é uma coisa mais difícil, apesar de ser fácil de fazer, mas que pessoas mais avançadas vão saber. O que eu vou checar agora? Eu vou dar play aqui, aí eu vou colocar o do Boys Noise. Aí digamos que o kick vai sumir. O que eu vou fazer pra ver, né, se a parada tá certa ou não? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ouvir o kick com um dos baselines e eu vou inverter a polaridade, né? Vou inverter a polaridade e talvez já soe melhor, né? É um processo muito rápido de se fazer e muito simples, né? Que já pode solucionar muitos problemas. Então às vezes você fica naquela noia, meu Deus, porque eu vou botar o Saturne, eu vou botar mais o compressor não sei o que lá, e eu vou fazer os caralho todo, né? E, pô, você vai ficar ali enxugando gelo, né? Porque às vezes a polaridade tá causada ali, tá dando merda. E só de inverter a polaridade ou do bass ou do kick já resolveria. Então vou fazer esse teste agora. Eu vou ouvir com o bass, vou testar as polaridades, vamos ver o que acontece. Aí depois eu ouço com outro bass, faço esse outro teste. Aí quando eu fiz as três coisinhas essenciais e fáceis, que é deixar espaço para subgrave, né? Ver se tá tudo harmonicamente encaixado e ver se as polaridades estão certas, aí você pode pensar nas outras coisas, tá? Então vamos lá. Então vou dar play aqui, enfim, quem nunca viu fazendo isso aí vai sacar agora que eu vou começar a fazer. Antes de fazer o teste, eu acho que as polaridades estão certas. O que é polaridade? Polaridade é isso aqui, jovem. Vamos para a tela do arranjo que tá pelado aqui. Polaridade é isso aqui, ó. Você tem a onda sonora, né? Pensando numa senoide, né? Ela tem aqui, ó, a parte positiva, a parte negativa, tá? Isso é polaridade. Quando a gente inverte a polaridade, basicamente a gente tá dizendo que é como se eu pegasse essa mesma onda aqui e ela ficasse ao contrário, entendeu? Né? Dadas as devidas proporções do desenho. Por que acontece? Quando você tá ouvindo a onda sozinho, tá lá bonitão e tal, onde está sozinha, ela vai soar bem. Quando você coloca outra coisa que tem a mesma frequência, ou que tá ocupando o mesmo espectro de frequência, às vezes
aquela frequência específica que é compartilhada, é a mesma entre essas duas coisas, uma tá numa polaridade negativa naquele momento e outra tá numa polaridade positiva. E aí quando as coisas se somam, elas perdem um pouco da definição, do impacto, enfim, escreva o que você quiser. E aí quando a gente inverte a polaridade, às vezes o som fica mais nítido. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter a polaridade no kick, né? Como é que a gente inverte? Coloca o utility aqui, inverte LR, né? Porque o live, todos os canais são estéreo. Eu vou ligar e desligar aqui e ver se melhora. Aí eu vou fazer esse mesmo teste. Como eu tô ouvindo a música toda tocando, eu vou também fazer esse mesmo teste no baseline, tá? Eu acho que não vai precisar inverter, mas enfim, vamos ver. Vamos ouvir. Vamos lá, minhas impressões aqui. Basicamente, o que eu senti aqui no sistema. No kick, na verdade, nos dois aqui deu a mesma sensação. Quando você inverte a polaridade, parece que ele enche mais o subgrave, mas ele tira o impacto do kick. Parece que o kick bate menos. Eu acho que ficou melhor sem inverter, como eu já imaginava. Porque apesar do grave ficar mais cheio, ele perdeu o impacto do kick. Lembra da prioridade. Minha prioridade é o kick bater, minha prioridade é o kick. Então, neste caso aqui, eu vou deixar sem inverter. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu quero ouvir com outro baseline, com esse wobble aqui. Mesma coisa, vou ligar o wobble, desligar, vou testar a polaridade aqui, né? E vamos ver qual que é o lance. Aqui eu já não testaria, já não inverteria a polaridade no kick. Por quê? Porque eu sei que o kick, sem inverter a polaridade, e o voice noise aqui, sem inverter a polaridade, deu o resultado que eu procurava, né? Não o resultado que eu procurava, mas está mais próximo do que eu quero, que é o kick ter o low end mais forte, né? E bater forte. Então eu vou ficar nesse teste somente neste baseline. Ainda não estou interagindo um baseline com o outro, tá? Que aí pode ser que cague tudo também. Como provavelmente vai acontecer. Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Bom, neste teste me pareceu que o wobble bass aqui, quando você inverte a fase, parece que ele manteve a pressão do kick e trouxe um pouco mais de sub. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os dois baselines sem o kick. Vamos ver o que acontece. E olha que interessante, como realmente precisa inverter a fase aqui. Óbvio, você ouve os dois baselines, os dois estão, cara, cheíssimos, né? Quase não tem espaço para um encaixar no outro, né? Mas quando a gente desliga a inversão de fase do wobble, que com o kick soou mais impactante, ele embola mais, né? Ou seja, talvez esse wobble realmente precise deixar invertido mesmo, tá? Eu vou fazer mais um teste para vocês perceberem. Com ele desligado, parece que embola mais um e outro. E como a gente já sabe o que é esse som, o que é esse som, parece que fica menos perceptível a diferença desse som e desse timbre para esse timbre aqui. É uma diferença bem baixa, assim, né? Parece que dá para ouvir melhor as notas aqui. Esse... E aí, agora entra uma questão também importante que a gente precisa sempre ter em mente na hora de que a gente está querendo ter um low end forte, que é o seguinte: eu peguei aleatoriamente um monte de sample aqui, só coloquei lá no filtro que era pra estar tudo em som menor, mas cara, sinceramente, tá uma bosta, né? Os dois não combinam. E às vezes o seu low end não soa bem, porque você tá numa guerra interna sua de querer colocar dois timbres que sozinhos são interessantes, sozinhos eles agradam o teu ouvido, agradam o teu gosto musical, mas quando eles tocam junto, assim, não bate o santo, sabe? Tipo, não vem. E como você gostou muito de um e gostou de outro, né? A gente cai
naquela situação que é comum, que é não querer desapegar, né? Nem de um nem de outro. Muita gente perde a vibe da produção e às vezes você encana num negócio na tua música e você fica lá tentando mexer e mexer e mexer e mexer porque você, no fundo, não quer aceitar que aquele negócio que você gostou tanto dele solado não tá combinando com a música. Aí você fica lá mexendo, mexendo. Passa 1 hora, 2 horas, 4 horas, às vezes o dia todo. Você não consegue encaixar o timbre. E aí você vai ouvir a música depois, né? Tá uma bosta. Aí você fala, porra, aí o que acontecer? Você fecha o projeto, velho. E aí você vai, sei lá, você vai abrir o Instagram, você vai pros seus escapes, entendeu? Você vai pras suas fugas. E aí você fica naquelas, nossa, não consigo terminar uma música. E aí começa uma bola de neve, né, velho? O negócio que tá rolando, né, em cima do que já aconteceu. E vai ficando maior, maior, maior. E aí você fica frustrado. Por quê? Porque muitas vezes essas questões de mix, elas ocorrem porque você não consegue desapegar, né, esteticamente de um timbre e isso te fode, tira a tua vibe, tira o teu ritmo. Então, assim, a dica que eu dou tenta ser prático. Eu sei que, cara, às vezes você fala, nossa, mas a música, o cara não... Ele quer fazer o bagulho rápido, não quer ficar pensando na música e tal. É um pouco disso e não é, entendeu? Porque não adianta nada você querer ficar pensando ali no pentelinho do detalhe e não aceitar que não encaixou, né? Então você tem que ter esse desapego.